Enquanto segurava o monitor do bebê na mão, o que ouvi fez meu sangue gelar nas veias. Meu patrão Rodrigo estava no andar de baixo brindando com os amigos pela honra do seu filho, estourando as champanhês mais caras. Mas sua esposa Fabiana, no andar de cima, no quarto do bebê, sussurrava. Os olhos dele são igualzinhos aos seus. Rodrigo nunca vai saber, esse segredo vai para o túmulo com a gente. Naquele momento, entendi que o bebê que eu segurava no colo, aquela criaturinha inocente, não pertencia ao homem que comemorava lá embaixo. Eu tinha nas mãos uma mamadeira e a sentença de destruição de uma família. Será que eu deveria ficar calada e continuar recebendo meu salário, ou impedir que aquele homem de bom coração construísse sua vida sobre uma mentira? Quando tomei minha decisão, eu sabia que não sobraria pedra sobre pedra naquela casa. Se você está assistindo esse vídeo agora, se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Porque o que vou contar é a prova de como traições silenciosas escondidas atrás das paredes podem explodir de forma estrondosa. Meu nome é Lúcia. Tenho 45 anos e passei a vida toda cuidando dos filhos dos outros. Vivi como um fantasma invisível nas casas brilhantes mas geladas dos ricos. Quando entrei na casa de Rodrigo e Fabiana, tudo parecia ter saído da capa de uma revista. Uma mansão imensa com vista para a Baía de Guanabara, tapetes de seda e no centro de tudo um príncipezinho recém-nascido, o bebê Miguel. Rodrigo era o pai mais atencioso que já vi na minha vida. Chegava correndo do trabalho, sentava no chão ainda de terno e beijava os dedinhos minúsculos do filho. Meu filho, dizia com os olhos marejados, você é minha herança, você é meu tudo. Ver esse amor puro me aquecia o coração. Mas Fabiana era diferente. Quando olhava para o bebê, seus olhos mostravam menos o carinho maternal e mais o alívio de quem finalizou um projeto. E tinha também o amigo da família Bruno. Amigo de faculdade do Rodrigo, sócio nos negócios. Estava lá para jantar 3 vezes por semana. Rodrigo o chamava de meu irmão. Mas quando Bruno olhava para o bebê, não era com olhar de tio, era como um artista olhando para sua própria obra-prima. No começo achei que estava viajando na maionese. Lúcia, disse para mim mesma, você é só uma babá, fica na sua. Mas os detalhes. O diabo mora nos detalhes. Miguel tinha aquele formato de olhos levemente puxado, bem característico. Os olhos do Rodrigo eram pretos como carvão, os da Fabiana eram castanho claros. Mas os olhos do bebê e daquele amigo da família Bruno eram do mesmo tom de azul gelo. Mesmo assim fiquei calada. O trabalho de uma babá é trocar fraldas, não fazer teste de DNA. Até chegar aquela terça-feira chuvosa. Rodrigo estava em viagem de negócios. A casa estava num silêncio de igreja. Acabei de colocar o Miguel para dormir, levei o monitor para a cozinha e fiz um chá para mim. O monitor começou a chiar. Primeiro pensei que o bebê estava chorando, mas as vozes eram de adultos. Fabiana estava no quarto do bebê. E não estava sozinha. Você enlouqueceu, sussurrou Fabiana. A voz dela tremia. O Rodrigo volta nesse fim de semana. Você não pode mais aparecer aqui toda hora assim, Bruno. A xícara de chá ficou suspensa no ar na minha mão. A voz de Bruno, com aquele tom arrogante e confiante, respondeu: estou com saudades do meu filho, Fabiana. Cada vez que você olha para ele, você me vê, eu sei disso. Cada vez que o Rodrigo pega aquela criança no colo, na verdade está me pegando. A resposta da Fabiana caiu no meu estômago como um soco. Eu sei. Os olhos são igualzinhos aos seus. Mas o Rodrigo nunca vai saber. Não posso arriscar essa vida, esse dinheiro, esse conforto por sua causa. Essa criança vai carregar o sobrenome do Rodrigo, mas vai carregar o seu sangue. Essa é nossa vitória, Bruno. Fica quieto e aproveita. Desliguei o monitor. Me apoiei na pia da cozinha porque minhas pernas não me seguravam mais. Naquele momento, o rosto do Rodrigo veio na minha cabeça. O homem que chamava o bebê de minha herança. Ele estava amando uma mentira. Estava criando uma traição. Naquela noite não consegui dormir. Travei uma guerra entre minha consciência e meu medo. O que aconteceria se eu contasse? Fabiana me mandaria embora, talvez inventasse mentiras sobre mim, talvez me rotulasse de babá velha e louca. E se eu ficasse calada? Então eu seria parte desse jogo nojento.
Cada vez que testemunhasse aquele amor inocente do Rodrigo, eu também estaria traindo ele. Na noite seguinte, Rodrigo voltou da viagem. Entrou pela porta com brinquedos nas mãos. "Cadê meu filho?" "O papai chegou", gritou animado. Fabiana correu e se jogou no pescoço dele, enquanto Bruno observava do sofá tomando uísque com um sorrisinho cínico. Aquele quadro de felicidade falsa me embrulhou o estômago. Peguei o Miguel no colo. Aquele bebezinho inocente não tinha culpa de nada, mas uma vida construída sobre uma mentira, mais cedo ou mais tarde, ia desabar em cima daquela criança. Eu tinha tomado minha decisão. À meia-noite, depois que todos se recolheram para seus quartos, Rodrigo estava sozinho no escritório analisando documentos. Bati na porta. "Posso entrar, seu Rodrigo?" Ele levantou a cabeça e sorriu cansado, mas gentil. "Claro, Dona Lúcia, tem algum problema? O Miguel está com febre?" Entrei e fechei a porta. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper minha caixa torácica. "O Miguel está bem", falei. Não consegui controlar o tremor na minha voz. "Mas o senhor não está bem. E se eu souber disso e ficar calada, então eu também não sou uma pessoa boa." Ele franziu a testa. "O que você está querendo dizer?" Respirei fundo. Aquele momento podia ser meus últimos minutos naquela casa. "Hoje eu ouvi uma conversa pelo monitor do bebê", disse. Olhei nos olhos dele. Nos olhos daquele homem bom, daquele homem puro. A dona Fabiana e o Bruno estavam no quarto do bebê. O sorriso no rosto do Rodrigo desapareceu. Ele largou a caneta na mesa. O que eles estavam conversando? A voz dele estava gelada. Contei tudo para ele, palavra por palavra. Falei sobre eles mencionando a cor dos olhos, sobre o Rodrigo nunca vai saber, sobre Bruno dizer estou com saudades do meu filho. Quanto mais eu falava, o rosto do Rodrigo ficava vermelho, depois branco como papel. As mãos dele começaram a tremer, mas ele não disse uma palavra. Apenas escutou. Quando terminei de falar, o escritório ficou num silêncio mortal. O tic-tac do relógio ecoava dentro do meu cérebro. Rodrigo se levantou. Caminhou até a janela. Olhou para a escuridão lá fora. Fiquei com medo. Medo que ele não acreditasse em mim. Medo que me mandasse embora. Então ele se virou para mim. Havia destroços nos olhos dele, mas o olhar estava afiado. "Obrigado, Dona Lúcia", disse. A voz dele estava tão calma que essa calma me assustou mais do que se ele tivesse gritado. "Agora vá para seu quarto e descanse. Esta noite haja como se nada tivesse acontecido." "Mas, seu Rodrigo..." "Por favor", ele disse. "Só confie em mim." Na manhã seguinte, no café da manhã, Rodrigo estava exatamente como sempre. Beijou a Fabiana, fez piadas com o Bruno, que tinha vindo tomar café. Pegou Miguel no colo e o encheu de beijos por um longo tempo. Fabiana me olhava com ar de rainha vitoriosa mandando ordens. Pensei que Rodrigo não ia fazer nada, que ele tinha ficado com medo e se acovardado. Eu estava enganada. 3 dias depois tinha a festa de apresentação do Miguel aos 40 dias. Toda a alta sociedade, as famílias do Rodrigo e da Fabiana, os sócios dos negócios estavam lá. Bruno estava na cabeceira da mesa. Rodrigo subiu ao palco com uma taça na mão. A música parou. Todo mundo aplaudiu. "Hoje", disse Rodrigo, sua voz ecoando no microfone, "quero celebrar as verdades da minha vida. Vocês sabem, família é tudo. E honestidade é a fundação de uma família." Fabiana sorria orgulhosa. Bruno ergueu sua taça. Rodrigo colocou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. "Esta manhã recebi um documento muito especial que quero compartilhar com vocês. É um presente, mas não para mim." Ele abriu o papel naquele momento e entendi o que era aquele papel. "Isso aqui é o resultado de um teste de DNA", disse Rodrigo. Os sorrisos no salão congelaram. A cor sumiu do rosto da Fabiana. A taça na mão do Bruno tremeu. "Pelo visto", continuou Rodrigo, fixando os olhos diretamente no Bruno, "meu filho Miguel não tem eu como pai biológico. Com 99,9% de certeza, o homem que eu chamava de meu irmão, o Bruno, é o pai." O salão explodiu como se uma bomba tivesse caído. Silêncio absoluto.
Rodrigo colocou o papel calmamente na frente do Bruno, em cima daquela mesa cara. Depois se virou para Fabiana. A voz dele não subiu, não gritou. Apenas falou com aquela calma assassina. Meus advogados estão na porta agora. Pela cláusula de fidelidade do nosso contrato de casamento, você está saindo desta casa e da minha vida apenas com as roupas do corpo. Fabiana. Bruno, você também está perdendo suas ações na empresa por apropriação indébita. Os auditores estão no escritório neste momento. Fabiana gritou e tentou correr para o Rodrigo, mas os seguranças a seguraram. Bruno desabou no lugar onde estava. Rodrigo olhou na minha direção. Do meio da multidão, do meio daquele caos todo, ele curvou levemente a cabeça para mim. Era um agradecimento. Naquela noite saí daquela casa. Deixei para trás um império de mentiras desmoronando e um homem se libertando. E o bebê Miguel? Aquele anjinho inocente agora está sob a proteção de Rodrigo, o único que realmente o ama, mas as batalhas judiciais pela guarda continuam. Rodrigo não desistiu de ser pai daquela criança, mesmo sem laços de sangue. Já Fabiana e Bruno estão ocupados se destruindo mutuamente, sem dinheiro e sem reputação. Mas espera, essa não é toda a história. O que aconteceu nos dias seguintes àquela festa explosiva foi ainda mais surpreendente, porque descobri que eu não era a única pessoa naquela casa guardando segredos. E o que veio à tona depois mudou tudo novamente. Vou contar o que realmente aconteceu depois que aquela bomba explodiu. 3 dias após a festa, eu ainda estava na casa. Rodrigo me pediu para ficar até resolver a situação do Miguel, já que o bebê precisava de estabilidade. Fabiana tinha sido escoltada para fora pelos advogados, Bruno estava sendo investigado pela Polícia Federal por crimes financeiros, e a casa que antes era cheia de barulho e falsidade agora estava num silêncio pesado. Rodrigo mal saía do escritório. Quando saía, era para pegar o Miguel no colo e simplesmente segurá-lo, às vezes por horas. Não falava, só segurava. Eu via a dor nos olhos dele, mas também via algo mais, uma determinação feroz. Esse homem não ia desistir daquela criança. Uma manhã, enquanto eu preparava a mamadeira na cozinha, a campainha tocou. Era cedo demais para visitas. Abri a porta e me deparei com uma mulher que eu nunca tinha visto. Devia ter uns 50 e poucos anos, bem vestida, mas com olhos vermelhos de tanto chorar. Eu preciso falar com Rodrigo, ela disse, a voz trêmula. Meu nome é Helena. Era, a melhor amiga da mãe dele. Algo no jeito dela me deixou inquieta, mas a fiz entrar. Chamei Rodrigo, que desceu as escadas com Miguel dormindo em seu ombro. Quando viu a mulher, ele congelou. Tia Helena, disse ele, confuso. O que você está fazendo aqui? Faz anos que não. Eu sei, ela interrompeu, e as lágrimas começaram a correr. Eu sei, meu filho. Mas depois de ver o que aconteceu na festa, as notícias estão em todo canto. Eu não posso mais ficar calada. Sua mãe me fez jurar que eu nunca contaria, mas ela já se foi há 10 anos, e você merece saber a verdade. Rodrigo me entregou o Miguel. Eu percebi que precisava sair dali, mas ele segurou meu braço. Fica, Dona Lúcia. Você já sabe todos os meus segredos mesmo. Helena respirou fundo e falou, Rodrigo, seu pai, o homem que te criou, o Roberto, ele não era seu pai biológico. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Rodrigo ficou branco como uma vela. O quê? Ele sussurrou. Sua mãe, minha querida amiga Mariana, teve um caso antes de se casar com Roberto. Ela engravidou de você. O pai biológico era um homem casado que não podia assumir. Roberto sabia de tudo quando se casou com sua mãe. Ele te adotou no coração desde o primeiro dia, te amou como filho dele, nunca fez diferença. Sua mãe me contou isso anos depois, quando estava doente. Me fez prometer que você nunca saberia, porque ela tinha medo que isso machucasse a memória que você tinha do Roberto. Rodrigo se sentou pesadamente no sofá. Passou as mãos no rosto. Ficou assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava grossa de emoção. Meu pai. Roberto, sabia que eu não era filho dele de sangue? Sabia desde o início, confirmou Helena. E mesmo assim te escolheu. Te amou com cada fibra do ser dele. Você era filho dele, Rodrigo.
Não por sangue, mas por escolha. Lágrimas corriam pelo rosto do Rodrigo agora. Ele olhou para o Miguel, ainda dormindo em meus braços. E então, pela primeira vez desde a festa, ele sorriu. Não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de compreensão. Meu pai me escolheu, ele disse, quase para si mesmo. Ele não precisava me amar, mas amou. Ele não precisava me criar, mas criou. Ele não precisava me chamar de filho, mas chamou. Ele se levantou e caminhou até onde eu estava com Miguel. Tocou gentilmente o rosto do bebê. Assim como eu escolho você, Miguel. Você não tem meu sangue, mas tem meu coração. E isso é o que importa. Naquele momento entendi que essa história não era sobre traição. Era sobre o que realmente significa ser pai. Era sobre escolha. Era sobre amor que vai além do DNA. Mas o drama ainda não tinha terminado. Porque naquela tarde, recebemos outra visita inesperada. A assistente social do juizado de menores chegou com documentos. Fabiana estava entrando com processo pedindo a guarda do Miguel, alegando que Rodrigo não tinha direito sobre a criança já que não era o pai biológico. E Bruno, aquele covarde, estava apoiando ela, mas não para ficar com o filho. Ele queria que Fabiana tivesse a guarda para poder ter acesso à herança que Miguel receberia quando completasse 18 anos. Isso é sobre dinheiro, explicou a assistente social, uma mulher de olhar cansado mas gentil. A criança foi registrada como filho do Senhor. Há uma fortuna em fundos fiduciários e heranças envolvidas. A mãe biológica tem direitos, mas o Senhor também. Será uma batalha longa. Rodrigo escutou tudo com aquela calma dele. Quando a assistente social terminou, ele simplesmente disse: faça o que for necessário. Esse menino não vai crescer com pessoas que o veem como um cheque em branco. Ele vai crescer com alguém que o ama de verdade. As semanas seguintes foram um turbilhão. Advogados, audiências, investigadores sociais na casa o tempo todo. Eu fiquei, não só porque Rodrigo precisava de mim para cuidar do Miguel, mas porque eu precisava ver como essa história ia terminar. Durante esse tempo, aconteceu algo inesperado. O pai do Bruno, um empresário poderoso e conservador, apareceu na casa. Seu nome era Alberto, um homem de 70 anos com uma presença intimidadora. Vim falar com o senhor pessoalmente, ele disse ao Rodrigo, sem rodeios. Meu filho é um canalha. Sempre foi. Eu sei o que ele fez com o senhor, com sua esposa, com essa criança. É imperdoável. Rodrigo recebeu no escritório, mas me pediu para ficar com Miguel no quarto ao lado, com a porta aberta. Eu conseguia ouvir tudo. Não vim pedir desculpas em nome dele, continuou Alberto. Vim propor um acordo. Eu vou financiar toda sua batalha legal pela guarda. Vou contratar os melhores advogados do país. E vou testemunhar contra meu próprio filho se for necessário. Mas em troca, quero algo. O quê? Perguntou Rodrigo, desconfiado. Quero que meu neto conheça suas raízes. Não o Bruno, ele não merece ser chamado de pai. Mas eu quero ser o avô desse menino. Não por dinheiro, não por herança. Mas porque é a única forma de consertar o erro do meu filho. Deixe-me ser parte da vida dessa criança. Deixe-me mostrar a ele que nem todo homem da nossa família é um traidor. Houve um longo silêncio. Então Rodrigo respondeu: o Miguel vai precisar de todo o amor que puder conseguir. Se o senhor está disposto a ser um avô de verdade, não apenas de nome, então sim. Mas com uma condição: o Bruno fica longe. Nem visitas, nem ligações, nada. Concordo, disse Alberto imediatamente. Meu filho já morreu para mim. Mas meu neto, ele merece uma chance. E assim foi feito. Alberto cumpriu sua palavra. Os melhores advogados do Brasil entraram no caso. E a verdade sobre Fabiana começou a aparecer. Ela tinha amantes antes, durante e depois do casamento. Bruno era apenas um deles. Ela era viciada em jogo e tinha dívidas enormes. Ela não queria o Miguel por amor maternal. Ela queria o acesso ao dinheiro que Rodrigo tinha colocado em nome do filho. O juiz viu tudo isso. Em uma audiência tensa, ele tomou sua decisão. Ser pai não é uma questão de genética. É uma questão de presença, de amor, de dedicação. O senhor Rodrigo demonstrou todos esses atributos.
A senhora Fabiana demonstrou apenas interesse financeiro. Guarda concedida ao pai registral, com direito de visitação para o avô paterno. Visitação materna apenas supervisionada e condicionada a tratamento psicológico e prova de estabilidade financeira. Fabiana saiu da corte gritando que ia apelar. Bruno nem apareceu na audiência. Estava sob prisão preventiva por outros crimes financeiros que foram descobertos durante a investigação. Quando voltamos para casa naquele dia, Rodrigo pegou Miguel nos braços e simplesmente chorou. Chorou de alívio, chorou de exaustão, chorou de felicidade. E eu chorei com ele. Dona Lúcia, ele disse depois, quando se recompôs. Você salvou minha vida. Se não tivesse me contado a verdade naquela noite, eu teria vivido uma mentira para sempre. Pior, eu teria deixado essas pessoas criarem meu filho em suas garras. Seu filho, repeti, sorrindo. Sim, ele é seu filho. Não importa o que o DNA diz. E então Rodrigo me fez uma proposta que eu nunca esperei. Dona Lúcia, disse Rodrigo, me olhando com uma seriedade que eu ainda não tinha visto. Quero que você seja a madrinha do Miguel. E mais que isso, quero oficializar sua posição aqui. Não como babá, mas como avó dele. Se você aceitar, claro. Fiquei sem palavras. Em 45 anos cuidando dos filhos dos outros, nunca ninguém tinha me oferecido um lugar real na família. Sempre fui a funcionária, a invisível, a que podia ser substituída. E agora esse homem estava me oferecendo algo que eu nem sabia que meu coração desejava. Eu não sei o que dizer, respondi, com a voz embargada. Diga sim, ele sorriu. O Miguel precisa de uma avó. E você já é mais mãe para mim nestes últimos meses do que muita gente com laços de sangue. Sim, falei, as lágrimas correndo livremente agora. Sim, eu aceito. E assim, de uma forma que eu nunca imaginei, me tornei parte de uma família. Não por sangue, não por casamento, mas por escolha. Assim como Rodrigo escolheu o Miguel. Assim como o pai dele, Roberto, tinha escolhido Rodrigo décadas atrás. Mas a vida, eu aprendi, sempre tem mais surpresas guardadas. 2 meses depois da decisão judicial, eu estava no supermercado comprando coisas para casa quando esbarrei em uma mulher. Quando olhei para cima para pedir desculpas, congelei. Era a Fabiana. Ela estava diferente. Sem maquiagem, com roupa simples, o cabelo preso de qualquer jeito. Nada daquela mulher polida e arrogante que eu conhecia. Ela também me reconheceu e ficou parada, segurando uma cestinha com apenas alguns itens básicos. Dona Lúcia, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Tive vontade de virar e ir embora. Mas algo na expressão dela me segurou ali. Não era raiva, não era orgulho. Era vergonha. Era dor. Como está o Miguel? Ela perguntou, e sua voz falhou. Ele está bem, respondi, ainda na defensiva. Crescendo forte, saudável. Rodrigo é um pai maravilhoso. Ela acenou com a cabeça, olhando para o chão. Eu sei. Eu sempre soube. Por isso eu o escolhi. Ela levantou os olhos, e eles estavam cheios de lágrimas. Posso falar com você? Só 5 minutos. Por favor. Contra meu bom senso, aceitei. Fomos até a praça de alimentação do supermercado e sentamos numa mesa afastada. Fabiana segurou um copo de café que nem bebeu, apenas olhou para ele como se procurasse coragem. Eu não espero que você me perdoe, ela começou. Nem Rodrigo, nem ninguém. O que eu fiz foi imperdoável. Mas eu preciso que alguém saiba a verdade. A verdade completa. Que verdade? Perguntei, desconfiada. Quando conheci Rodrigo, eu estava quebrada. Não financeiramente, emocionalmente. Vinha de um relacionamento abusivo, minha família tinha me deserdado por causa de minhas escolhas. Conheci Rodrigo em um momento de desespero, e ele foi tão bom comigo. Me acolheu, me protegeu, me amou de uma forma que eu não achava que merecia. Ela parou, limpando as lágrimas. Mas o Bruno era meu passado. Ele foi meu primeiro amor, na adolescência. Meu primeiro tudo. Quando ele reapareceu na minha vida, depois de anos, através do Rodrigo, foi como um vício ressurgindo. Eu sabia que era errado. Eu sabia que estava destruindo algo bom.
mas era como se eu não conseguisse parar. Isso não justifica nada, falei, firme. Eu sei, ela concordou rapidamente. Não justifica, mas explica. E quando descobri que estava grávida, eu não sabia de quem era o bebê. Fiz o teste em segredo antes de Miguel nascer. Quando o resultado mostrou que era do Bruno, eu entrei em pânico. Pensei em contar ao Rodrigo, pensei em abortar, pensei em fugir. Mas o Bruno me convenceu a ficar calada. Disse que Rodrigo nos daria vida boa e que o bebê teria um pai melhor assim. Ela soluçou. E eu concordei. Porque eu sou covarde. Porque eu sou egoísta. Porque eu coloquei meu conforto acima de tudo. Mas, dona Lúcia, eu juro, eu nunca imaginei que amasse aquele bebê tanto. Quando Miguel nasceu e eu segurei pela primeira vez, foi como acordar de um pesadelo. Eu olhei para aquele rostinho e pensei, meu Deus, o que eu fiz? Então por que não contou a verdade? Perguntei. Porque eu sou fraca, ela disse simplesmente. E porque quando você é covarde por tanto tempo, a mentira se torna mais fácil que a verdade. Até que você contou ao Rodrigo, e tudo desmoronou. E sabe de uma coisa? Eu fiquei aliviada. Pela primeira vez em meses, eu consegui respirar, porque o segredo tinha acabado. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela continuou, eu não estou pedindo perdão. Estou pedindo uma coisa só. Por favor, quando Miguel crescer e perguntar sobre mim, não diga a ele que eu não o amei. Diga que eu cometi erros terríveis, diga que eu fui egoísta, diga qualquer coisa ruim sobre mim. Mas por favor, diga que eu o amei. Porque isso é verdade. É a única verdade pura em toda essa bagunça. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente. Uma parte de mim ainda sentia raiva, ainda sentia repulsa pelo que ela tinha feito. Mas outra parte via uma pessoa destruída pelos próprios erros, carregando um peso que ninguém deveria carregar. Eu vou pensar, falei finalmente. Não prometo nada, mas vou pensar. Ela acenou, se levantou e antes de ir embora disse, obrigada, dona Lúcia, por cuidar do meu filho, por salvar ele de mim. Voltei para casa naquele dia com a cabeça cheia de pensamentos. Contei ao Rodrigo sobre o encontro. Ele escutou tudo em silêncio, depois suspirou. Sabe, dona Lúcia, eu não sei se consigo perdoar a Fabiana. Talvez nunca consiga. Mas entendo que ela é humana. E humanos cometem erros. Erros terríveis às vezes. Quando Miguel crescer e perguntar sobre a mãe dele, vou contar a verdade, mas vou contar a verdade completa. Os erros e o arrependimento. Naquele momento soube que tinha escolhido a família certa para amar. Os meses passaram. O Miguel cresceu. Com 1 ano de idade, ele já estava dando os primeiros passinhos, sempre correndo para os braços do Rodrigo ou para os meus. Alberto, o avô, se tornou presença constante, um senhor rigoroso mas amoroso que levava o neto para pescar e contava histórias da família, mas nunca mencionava o Bruno. Fabiana conseguiu uma visita supervisionada por mês. Ela vinha, sempre humilde, sempre respeitosa, trazia um brinquedo simples e passava 1 hora com o filho. Nunca pediu mais do que isso. Nunca tentou manipular. Parecia genuinamente grata por aquela hora. Bruno, por outro lado, foi condenado a 6 anos de prisão por desvio de dinheiro e fraude. Nunca mais vimos ou ouvimos falar dele. Alberto cortou todos os laços, até financeiros. E então, no 2º aniversário do Miguel, aconteceu algo que ninguém esperava. Estávamos fazendo uma festa pequena em casa, só família próxima. Rodrigo, eu, Alberto, alguns primos do Rodrigo, e a Helena, aquela amiga da mãe dele que tinha revelado o segredo sobre seu nascimento. No meio da festa, a campainha tocou. Quando Rodrigo abriu a porta, encontrou um homem de uns 50 anos, com olhos azuis brilhantes. Olhos que eu reconheci imediatamente. Eram iguais aos do Miguel, iguais aos do Bruno. Meu nome é Paulo, disse o homem. Sou o pai do Bruno e bisavô do Miguel. Alberto ficou pálido. Paulo, pensei que você estivesse morto. Paulo deu um sorriso triste. Não, apenas ausente. Por escolha própria, por vergonha própria.
Mas quando soube que tinha um bisneto, soube que tinha um neto que estava na prisão, e soube que meu filho Alberto estava tentando consertar o erro que todos nós, homens dessa família, cometemos, eu soube que precisava vir. Rodrigo o deixou entrar. Sentamos todos na sala, o clima tenso. Paulo olhou para o Miguel, que brincava no chão sem consciência do drama ao redor. Meu pai era um homem violento, Paulo começou. Meu avô também. Criamos gerações de homens que não sabiam amar, só controlar. Eu fui assim com o Alberto. O Alberto tentou não ser assim com o Bruno, mas o padrão já estava lá, enraizado. E o Bruno se tornou o pior de todos nós. Ele olhou para Rodrigo. Eu não vim pedir para fazer parte da vida desse menino. Vim trazer algo. Ele tirou um envelope do bolso. Isso é uma renúncia formal, assinada por mim e pelos advogados. Estou renunciando a qualquer direito familiar sobre essa criança. Quero que ele cresça livre dessa maldição que é nossa linhagem. Quero que ele cresça sendo apenas seu filho, Rodrigo. Sem a sombra dos nossos sobrenomes, dos nossos erros. Alberto olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Pai. É a coisa certa, filho, Paulo disse gentilmente. Você está tentando consertar. Eu respeito isso. Mas o melhor que posso fazer por esse menino é desaparecer. Deixar que ele seja livre. Rodrigo pegou o envelope, olhou para mim, depois para Alberto, depois para o Miguel. Eu aceito, disse. Mas com uma condição. Qual? Paulo perguntou. Que você fique para o bolo de aniversário. Porque qualquer bisavô que é capaz de sacrificar o próprio orgulho pelo bem de uma criança que nem conhece merece pelo menos isso. Paulo sorriu, e pela primeira vez em toda aquela história, vi lágrimas genuínas de gratidão nos olhos de um homem daquela família. Comemos bolos juntos. O Miguel, com 2 aninhos, lambuzou a cara de chocolate e riu, alheio ao peso daquele momento. E eu percebi, estávamos todos ali, uma colcha de retalhos de pessoas quebradas, tentando construir algo bom. Paulo foi embora depois do bolo, como prometido. Nunca mais o vimos. Mas aquele envelope, aquela renúncia, ficou guardada. Um dia, quando Miguel fosse velho o suficiente, Rodrigo mostraria a ele. Mostraria que ele foi amado por tantas pessoas, de tantas formas diferentes. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que eu vi a conversa no monitor do bebê, o Miguel tem 7 anos. Ele me chama de vovó Lúcia. Chama o Alberto de vovô Beto. E chama o Rodrigo de pai. Simples assim. Pai. Ele sabe que tem uma mãe que visita uma vez por mês. Sabe que ela cometeu erros, mas que se arrependeu. Sabe que a família é complicada. Mas principalmente, sabe que é amado. Fabiana refez a vida. Está trabalhando em uma ONG que ajuda mulheres em situações abusivas. Nunca se casou de novo. Diz que não merece. Mas está tentando ser melhor, um dia de cada vez. Rodrigo também não se casou de novo. Diz que o Miguel é suficiente. Mas eu vejo como ele olha para a professora do Miguel na escola, uma moça linda e gentil. Quem sabe um dia? E eu encontrei o que procurei a vida inteira sem saber, uma família. Não de sangue, mas de escolha. De amor. De verdade. Às vezes, quando coloco o Miguel para dormir, lembro daquela noite com o monitor do bebê na mão. Lembro do frio que senti, do medo, da decisão que tive que tomar. E agradeço por ter tido coragem. Porque um sussurro pode mudar o mundo. Um segredo revelado pode destruir uma mentira e construir uma verdade. E no fim, o que importa não é o DNA que carregamos, mas o amor que escolhemos dar. O Miguel está na cama agora, quase dormindo. Ele me puxa pela mão e sussurra: Vovó, conta a história do príncipe que foi salvo pela babá corajosa. Eu sorrio. É a história favorita dele, mesmo sem saber que é sobre ele mesmo. Era uma vez, começo, uma babá que precisou tomar a decisão mais difícil da vida dela. E enquanto conto, vejo nos olhos dele, aqueles olhos azuis que causaram tanto drama, apenas inocência e amor. E sei que fiz a escolha certa. Às vezes fazer o certo dói. Às vezes fazer o certo destrói. Mas fazer o certo também liberta. E no final, a verdade sempre, sempre vale a pena. Se você chegou até aqui nessa história, muito obrigada por me acompanhar.
Se você se identifica com alguma parte dessa jornada, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual parte mais te tocou. E lembre-se, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e mesmo assim fazer o que é certo. Porque no fim das contas, família não é sobre quem compartilha seu sangue. É sobre quem está disposto a sangrar por você. E o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é uma escolha. Todos os dias. Em todas as circunstâncias. Apesar de tudo. Essa foi a maior lição que aprendi naquela casa grande e fria que, aos poucos, se encheu de calor. De verdade. De amor de verdade. Até a próxima história, pessoal. E lembrem-se, às vezes as babás veem mais do que os patrões imaginam. Tratem bem de quem cuida dos seus filhos. Porque eles guardam os segredos mais profundos das suas casas. Fiquem com Deus, e até breve. Enquanto segurava o monitor do bebê na mão, o que ouvi fez meu sangue gelar nas veias. Meu patrão Rodrigo estava no andar de baixo brindando com os amigos pela honra do seu filho, estourando as champanhês mais caras. Mas sua esposa Fabiana, no andar de cima, no quarto do bebê, sussurrava. Os olhos dele são igualzinhos aos seus. Rodrigo nunca vai saber, esse segredo vai para o túmulo com a gente. Naquele momento, entendi que o bebê que eu segurava no colo, aquela criaturinha inocente, não pertencia ao homem que comemorava lá embaixo. Eu tinha nas mãos uma mamadeira e a sentença de destruição de uma família. Será que eu deveria ficar calada e continuar recebendo meu salário, ou impedir que aquele homem de bom coração construísse sua vida sobre uma mentira? Quando tomei minha decisão, eu sabia que não sobraria pedra sobre pedra naquela casa. Se você está assistindo esse vídeo agora, se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Porque o que vou contar é a prova de como traições silenciosas escondidas atrás das paredes podem explodir de forma estrondosa. Meu nome é Lúcia. Tenho 45 anos e passei a vida toda cuidando dos filhos dos outros. Vivi como um fantasma invisível nas casas brilhantes mas geladas dos ricos. Quando entrei na casa de Rodrigo e Fabiana, tudo parecia ter saído da capa de uma revista. Uma mansão imensa com vista para a Baía de Guanabara, tapetes de seda e no centro de tudo um príncipezinho recém-nascido, o bebê Miguel. Rodrigo era o pai mais atencioso que já vi na minha vida. Chegava correndo do trabalho, sentava no chão ainda de terno e beijava os dedinhos minúsculos do filho. Meu filho, dizia com os olhos marejados, você é minha herança, você é meu tudo. Ver esse amor puro me aquecia o coração. Mas Fabiana era diferente. Quando olhava para o bebê, seus olhos mostravam menos o carinho maternal e mais o alívio de quem finalizou um projeto. E tinha também o amigo da família Bruno. Amigo de faculdade do Rodrigo, sócio nos negócios. Estava lá para jantar 3 vezes por semana. Rodrigo chamava de meu irmão. Mas quando Bruno olhava para o bebê, não era com olhar de tio, era como um artista olhando para sua própria obra-prima. No começo achei que estava viajando na maionese. Lúcia, disse para mim mesma, você é só uma babá, fica na sua. Mas os detalhes. O diabo mora nos detalhes. Miguel tinha aquele formato de olhos levemente puxado, bem característico. Os olhos do Rodrigo eram pretos como carvão, os da Fabiana eram castanho claros. Mas os olhos do bebê e daquele amigo da família Bruno eram do mesmo tom de azul gelo. Mesmo assim fiquei calada. O trabalho de uma babá é trocar fraldas, não fazer teste de DNA. Até chegar aquela terça-feira chuvosa. Rodrigo estava em viagem de negócios. A casa estava num silêncio de igreja. Acabei de colocar o Miguel para dormir, levei o monitor para a cozinha e fiz um chá para mim. O monitor começou a chiar. Primeiro pensei que o bebê estava chorando, mas as vozes eram de adultos. Fabiana estava no quarto do bebê. E não estava sozinha. Você enlouqueceu, sussurrou Fabiana. A voz dela tremia. O Rodrigo volta nesse fim de semana. Você não pode mais aparecer aqui toda hora assim, Bruno. A xícara de chá ficou suspensa no ar na minha mão. A voz de Bruno, com aquele tom arrogante e confiante, respondeu: estou com saudades do meu filho, Fabiana. Cada vez que você olha para ele, você me vê, eu sei disso. Cada vez que o Rodrigo pega aquela criança no colo, na verdade está me pegando. A resposta da Fabiana caiu no meu estômago como um soco. Eu sei.
Os olhos são igualzinhos aos seus. Mas o Rodrigo nunca vai saber. Não posso arriscar essa vida, esse dinheiro, esse conforto por sua causa. Essa criança vai carregar o sobrenome do Rodrigo, mas vai carregar o seu sangue. Essa é nossa vitória, Bruno. Fica quieto e aproveita. Desliguei o monitor. Me apoiei na pia da cozinha porque minhas pernas não me seguravam mais. Naquele momento, o rosto do Rodrigo veio na minha cabeça. O homem que chamava o bebê de minha herança. Ele estava amando uma mentira. Estava criando uma traição. Naquela noite não consegui dormir. Travei uma guerra entre minha consciência e meu medo. O que aconteceria se eu contasse? Fabiana me mandaria embora, talvez inventasse mentiras sobre mim, talvez me rotulasse de babá velha e louca. E se eu ficasse calada? Então eu seria parte desse jogo nojento. Cada vez que testemunhasse aquele amor inocente do Rodrigo, eu também estaria traindo ele. Na noite seguinte, Rodrigo voltou da viagem. Entrou pela porta com brinquedos nas mãos. "Cadê meu filho?" "O papai chegou", gritou animado. Fabiana correu e se jogou no pescoço dele, enquanto Bruno observava do sofá tomando uísque com um sorrisinho cínico. Aquele quadro de felicidade falsa me embrulhou o estômago. Peguei o Miguel no colo. Aquele bebezinho inocente não tinha culpa de nada, mas uma vida construída sobre uma mentira, mais cedo ou mais tarde, ia desabar em cima daquela criança. Eu tinha tomado minha decisão. À meia-noite, depois que todos se recolheram para seus quartos, Rodrigo estava sozinho no escritório analisando documentos. Bati na porta. "Posso entrar, seu Rodrigo?" Ele levantou a cabeça e sorriu cansado, mas gentil. "Claro, Dona Lúcia, tem algum problema? O Miguel está com febre?" Entrei e fechei a porta. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper minha caixa torácica. "O Miguel está bem", falei. Não consegui controlar o tremor na minha voz. "Mas o senhor não está bem. E se eu souber disso e ficar calada, então eu também não sou uma pessoa boa." Ele franziu a testa. "O que você está querendo dizer?" Respirei fundo. Aquele momento podia ser meus últimos minutos naquela casa. "Hoje eu ouvi uma conversa pelo monitor do bebê", disse. Olhei nos olhos dele. Nos olhos daquele homem bom, daquele homem puro. A dona Fabiana e o Bruno estavam no quarto do bebê. O sorriso no rosto do Rodrigo desapareceu. Ele largou a caneta na mesa. O que eles estavam conversando? A voz dele estava gelada. Contei tudo para ele, palavra por palavra. Falei sobre eles mencionando a cor dos olhos, sobre o Rodrigo nunca vai saber, sobre Bruno dizer "estou com saudades do meu filho". Quanto mais eu falava, o rosto do Rodrigo ficava vermelho, depois branco como papel. As mãos dele começaram a tremer, mas ele não disse uma palavra. Apenas escutou. Quando terminei de falar, o escritório ficou num silêncio mortal. O tic-tac do relógio ecoava dentro do meu cérebro. Rodrigo se levantou. Caminhou até a janela. Olhou para a escuridão lá fora. Fiquei com medo. Medo que ele não acreditasse em mim. Medo que me mandasse embora. Então ele se virou para mim. Havia destroços nos olhos dele, mas o olhar estava afiado. "Obrigado, Dona Lúcia", disse. A voz dele estava tão calma que essa calma me assustou mais do que se ele tivesse gritado. "Agora vá para seu quarto e descanse. Esta noite haja como se nada tivesse acontecido." "Mas, seu Rodrigo..." "Por favor", ele disse. "Só confie em mim." Na manhã seguinte, no café da manhã, Rodrigo estava exatamente como sempre. Beijou a Fabiana, fez piadas com o Bruno, que tinha vindo tomar café. Pegou o Miguel no colo e o encheu de beijos por um longo tempo. Fabiana me olhava com ar de rainha vitoriosa, mandando ordens. Pensei que Rodrigo não ia fazer nada, que ele tinha ficado com medo e se acovardado. Eu estava enganada. 3 dias depois tinha a festa de apresentação do Miguel aos 40 dias. Toda a alta sociedade, as famílias do Rodrigo e da Fabiana, os sócios dos negócios estavam lá. Bruno estava na cabeceira da mesa. Rodrigo subiu ao palco com uma taça na mão. A música parou. Todo mundo aplaudiu. "Hoje", disse Rodrigo, sua voz ecoando no microfone,
Quero celebrar as verdades da minha vida. Vocês sabem, família é tudo. E honestidade é a fundação de uma família. Fabiana sorria orgulhosa. Bruno ergueu sua taça. Rodrigo colocou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Esta manhã recebi um documento muito especial que quero compartilhar com vocês. É um presente, mas não para mim. Ele abriu o papel naquele momento e entendi o que era aquele papel. Isso aqui é o resultado de um teste de DNA, disse Rodrigo. Os sorrisos no salão congelaram. A cor sumiu do rosto da Fabiana. A taça na mão do Bruno tremeu. Pelo visto, continuou Rodrigo, fixando os olhos diretamente no Bruno, meu filho Miguel não tem eu como pai biológico. Com 99,9% de certeza, o homem que eu chamava de meu irmão, o Bruno, é o pai. O salão explodiu como se uma bomba tivesse caído. Silêncio absoluto. Rodrigo colocou o papel calmamente na frente do Bruno, em cima daquela mesa cara. Depois se virou para Fabiana. A voz dele não subiu, não gritou. Apenas falou com aquela calma assassina. Meus advogados estão na porta agora. Pela cláusula de fidelidade do nosso contrato de casamento, você está saindo desta casa e da minha vida apenas com as roupas do corpo. Fabiana. Bruno, você também está perdendo suas ações na empresa por apropriação indébita. Os auditores estão no escritório neste momento. Fabiana gritou e tentou correr para o Rodrigo, mas os seguranças a seguraram. Bruno desabou no lugar onde estava. Rodrigo olhou na minha direção. Do meio da multidão, do meio daquele caos todo, ele curvou levemente a cabeça para mim. Era um agradecimento. Naquela noite saí daquela casa. Deixei para trás um império de mentiras desmoronando e um homem se libertando. E o bebê Miguel? Aquele anjinho inocente agora está sob a proteção de Rodrigo, o único que realmente o ama, mas as batalhas judiciais pela guarda continuam. Rodrigo não desistiu de ser pai daquela criança, mesmo sem laços de sangue. Já Fabiana e Bruno estão ocupados se destruindo mutuamente, sem dinheiro e sem reputação. Mas espera, essa não é toda a história. O que aconteceu nos dias seguintes àquela festa explosiva foi ainda mais surpreendente, porque descobri que eu não era a única pessoa naquela casa guardando segredos. E o que veio à tona depois mudou tudo novamente. Vou contar o que realmente aconteceu depois que aquela bomba explodiu. 3 dias após a festa, eu ainda estava na casa. Rodrigo me pediu para ficar até resolver a situação do Miguel, já que o bebê precisava de estabilidade. Fabiana tinha sido escoltada para fora pelos advogados, Bruno estava sendo investigado pela Polícia Federal por crimes financeiros, e a casa que antes era cheia de barulho e falsidade agora estava num silêncio pesado. Rodrigo mal saía do escritório. Quando saía, era para pegar o Miguel no colo e simplesmente segurá-lo, às vezes por horas. Não falava, só segurava. Eu via a dor nos olhos dele, mas também via algo mais, uma determinação feroz. Esse homem não ia desistir daquela criança. Uma manhã, enquanto eu preparava a mamadeira na cozinha, a campainha tocou. Era cedo demais para visitas. Abri a porta e me deparei com uma mulher que eu nunca tinha visto. Devia ter uns 50 e poucos anos, bem vestida, mas com olhos vermelhos de tanto chorar. Eu preciso falar com Rodrigo, ela disse, a voz trêmula. Meu nome é Helena. Era, a melhor amiga da mãe dele. Algo no jeito dela me deixou inquieta, mas a fiz entrar. Chamei Rodrigo, que desceu as escadas com Miguel dormindo em seu ombro. Quando viu a mulher, ele congelou. Tia Helena, disse ele, confuso. O que você está fazendo aqui? Faz anos que não. Eu sei, ela interrompeu, e as lágrimas começaram a correr. Eu sei, meu filho. Mas depois de ver o que aconteceu na festa, as notícias estão em todo canto. Eu não posso mais ficar calada. Sua mãe me fez jurar que eu nunca contaria, mas ela já se foi há 10 anos, e você merece saber a verdade. Rodrigo me entregou o Miguel. Eu percebi que precisava sair dali, mas ele segurou meu braço. Fica, Dona Lúcia. Você já sabe todos os meus segredos mesmo. Helena respirou fundo e falou, Rodrigo, seu pai, o homem que te criou, o Roberto, ele não era seu pai biológico. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Rodrigo ficou branco como uma vela. O quê? Ele sussurrou.
Sua mãe, minha querida amiga Mariana, teve um caso antes de se casar com Roberto. Ela engravidou de você. O pai biológico era um homem casado que não podia assumir. Roberto sabia de tudo quando se casou com sua mãe. Ele te adotou no coração desde o primeiro dia, te amou como filho dele, nunca fez diferença. Sua mãe me contou isso anos depois, quando estava doente. Me fez prometer que você nunca saberia, porque ela tinha medo que isso machucasse a memória que você tinha do Roberto. Rodrigo se sentou pesadamente no sofá. Passou as mãos no rosto. Ficou assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava grossa de emoção. Meu pai. Roberto, sabia que eu não era filho dele de sangue? Sabia desde o início, confirmou Helena. E mesmo assim te escolheu. Te amou com cada fibra do ser dele. Você era filho dele, Rodrigo. Não por sangue, mas por escolha. Lágrimas corriam pelo rosto do Rodrigo agora. Ele olhou para o Miguel, ainda dormindo em meus braços. E então, pela primeira vez desde a festa, ele sorriu. Não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de compreensão. Meu pai me escolheu, ele disse, quase para si mesmo. Ele não precisava me amar, mas amou. Ele não precisava me criar, mas criou. Ele não precisava me chamar de filho, mas chamou. Ele se levantou e caminhou até onde eu estava com Miguel. Tocou gentilmente o rosto do bebê. Assim como eu escolho você, Miguel. Você não tem meu sangue, mas tem meu coração. E isso é o que importa. Naquele momento entendi que essa história não era sobre traição. Era sobre o que realmente significa ser pai. Era sobre escolha. Era sobre amor que vai além do DNA. Mas o drama ainda não tinha terminado. Porque naquela tarde, recebemos outra visita inesperada. A assistente social do juizado de menores chegou com documentos. Fabiana estava entrando com processo pedindo a guarda do Miguel, alegando que Rodrigo não tinha direito sobre a criança já que não era o pai biológico. E Bruno, aquele covarde, estava apoiando ela, mas não para ficar com o filho. Ele queria que Fabiana tivesse a guarda para poder ter acesso à herança que Miguel receberia quando completasse 18 anos. Isso é sobre dinheiro, explicou a assistente social, uma mulher de olhar cansado mas gentil. A criança foi registrada como filho do Senhor. Há uma fortuna em fundos fiduciários e heranças envolvidas. A mãe biológica tem direitos, mas o Senhor também. Será uma batalha longa. Rodrigo escutou tudo com aquela calma dele. Quando a assistente social terminou, ele simplesmente disse: faça o que for necessário. Esse menino não vai crescer com pessoas que o veem como um cheque em branco. Ele vai crescer com alguém que o ama de verdade. As semanas seguintes foram um turbilhão. Advogados, audiências, investigadores sociais na casa o tempo todo. Eu fiquei, não só porque Rodrigo precisava de mim para cuidar do Miguel, mas porque eu precisava ver como essa história ia terminar. Durante esse tempo, aconteceu algo inesperado. O pai do Bruno, um empresário poderoso e conservador, apareceu na casa. Seu nome era Alberto, um homem de 70 anos com uma presença intimidadora. Vim falar com o senhor pessoalmente, ele disse ao Rodrigo, sem rodeios. Meu filho é um canalha. Sempre foi. Eu sei o que ele fez com o senhor, com sua esposa, com essa criança. É imperdoável. Rodrigo recebeu no escritório, mas me pediu para ficar com Miguel no quarto ao lado, com a porta aberta. Eu conseguia ouvir tudo. Não vim pedir desculpas em nome dele, continuou Alberto. Vim propor um acordo. Eu vou financiar toda sua batalha legal pela guarda. Vou contratar os melhores advogados do país. E vou testemunhar contra meu próprio filho se for necessário. Mas em troca, quero algo. O quê? Perguntou Rodrigo, desconfiado. Quero que meu neto conheça suas raízes. Não o Bruno, ele não merece ser chamado de pai. Mas eu quero ser o avô desse menino. Não por dinheiro, não por herança. Mas porque é a única forma de consertar o erro do meu filho. Deixe-me ser parte da vida dessa criança. Deixe-me mostrar a ele que nem todo homem da nossa família é um traidor. Houve um longo silêncio. Então Rodrigo respondeu: o Miguel vai precisar de todo o amor que puder conseguir. Se o senhor está disposto a ser um avô de verdade, não apenas de nome, então sim. Mas com uma condição:
o Bruno fica longe. Nem visitas, nem ligações, nada. Concordo, disse Alberto imediatamente. Meu filho já morreu para mim. Mas meu neto, ele merece uma chance. E assim foi feito. Alberto cumpriu sua palavra. Os melhores advogados do Brasil entraram no caso. E a verdade sobre Fabiana começou a aparecer. Ela tinha amantes antes, durante e depois do casamento. Bruno era apenas um deles. Ela era viciada em jogo e tinha dívidas enormes. Ela não queria o Miguel por amor maternal. Ela queria o acesso ao dinheiro que Rodrigo tinha colocado em nome do filho. O juiz viu tudo isso. Em uma audiência tensa, ele tomou sua decisão. Ser pai não é uma questão de genética. É uma questão de presença, de amor, de dedicação. O senhor Rodrigo demonstrou todos esses atributos. A senhora Fabiana demonstrou apenas interesse financeiro. Guarda concedida ao pai registral, com direito de visitação para o avô paterno. Visitação materna apenas supervisionada e condicionada a tratamento psicológico e prova de estabilidade financeira. Fabiana saiu da corte gritando que ia apelar. Bruno nem apareceu na audiência. Estava sob prisão preventiva por outros crimes financeiros que foram descobertos durante a investigação. Quando voltamos para casa naquele dia, Rodrigo pegou Miguel nos braços e simplesmente chorou. Chorou de alívio, chorou de exaustão, chorou de felicidade. E eu chorei com ele. Dona Lúcia, ele disse depois, quando se recompôs. Você salvou minha vida. Se não tivesse me contado a verdade naquela noite, eu teria vivido uma mentira para sempre. Pior, eu teria deixado essas pessoas criarem meu filho em suas garras. Seu filho, repeti, sorrindo. Sim, ele é seu filho. Não importa o que o DNA diz. E então Rodrigo me fez uma proposta que eu nunca esperei. Dona Lúcia, disse Rodrigo, me olhando com uma seriedade que eu ainda não tinha visto. Quero que você seja a madrinha do Miguel. E mais que isso, quero oficializar sua posição aqui. Não como babá, mas como avó dele. Se você aceitar, claro. Fiquei sem palavras. Em 45 anos cuidando dos filhos dos outros, nunca ninguém tinha me oferecido um lugar real na família. Sempre fui a funcionária, a invisível, a que podia ser substituída. E agora esse homem estava me oferecendo algo que eu nem sabia que meu coração desejava. Eu não sei o que dizer, respondi, com a voz embargada. Diga sim, ele sorriu. O Miguel precisa de uma avó. E você já é mais mãe para mim nestes últimos meses do que muita gente com laços de sangue. Sim, falei, as lágrimas correndo livremente agora. Sim, eu aceito. E assim, de uma forma que eu nunca imaginei, me tornei parte de uma família. Não por sangue, não por casamento, mas por escolha. Assim como Rodrigo escolheu o Miguel. Assim como o pai dele, Roberto, tinha escolhido Rodrigo décadas atrás. Mas a vida, eu aprendi, sempre tem mais surpresas guardadas. 2 meses depois da decisão judicial, eu estava no supermercado comprando coisas para casa quando esbarrei em uma mulher. Quando olhei para cima para pedir desculpas, congelei. Era a Fabiana. Ela estava diferente. Sem maquiagem, com roupa simples, o cabelo preso de qualquer jeito. Nada daquela mulher polida e arrogante que eu conhecia. Ela também me reconheceu e ficou parada, segurando uma cestinha com apenas alguns itens básicos. Dona Lúcia, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Tive vontade de virar e ir embora. Mas algo na expressão dela me segurou ali. Não era raiva, não era orgulho. Era vergonha. Era dor. Como está o Miguel? Ela perguntou, e sua voz falhou. Ele está bem, respondi, ainda na defensiva. Crescendo forte, saudável. Rodrigo é um pai maravilhoso. Ela acenou com a cabeça, olhando para o chão. Eu sei. Eu sempre soube. Por isso eu o escolhi. Ela levantou os olhos, e eles estavam cheios de lágrimas. Posso falar com você? Só 5 minutos. Por favor. Contra meu bom senso, aceitei. Fomos até a praça de alimentação do supermercado e sentamos numa mesa afastada. Fabiana segurou um copo de café que nem bebeu, apenas olhou para ele como se procurasse coragem. Eu não espero que você me perdoe, ela começou. Nem Rodrigo, nem ninguém.
O que eu fiz foi imperdoável. Mas eu preciso que alguém saiba a verdade. A verdade completa. Que verdade? Perguntei, desconfiada. Quando conheci Rodrigo, eu estava quebrada. Não financeiramente, emocionalmente. Vinha de um relacionamento abusivo, minha família tinha me deserdado por causa de minhas escolhas. Conheci Rodrigo em um momento de desespero, e ele foi tão bom comigo. Me acolheu, me protegeu, me amou de uma forma que eu não achava que merecia. Ela parou, limpando as lágrimas. Mas o Bruno era meu passado. Ele foi meu primeiro amor, na adolescência. Meu primeiro tudo. Quando ele reapareceu na minha vida, depois de anos, através do Rodrigo, foi como um vício ressurgindo. Eu sabia que era errado. Eu sabia que estava destruindo algo bom. Mas era como se eu não conseguisse parar. Isso não justifica nada, falei, firme. Eu sei, ela concordou rapidamente. Não justifica, mas explica. E quando descobri que estava grávida, eu não sabia de quem era o bebê. Fiz o teste em segredo antes de Miguel nascer. Quando o resultado mostrou que era do Bruno, eu entrei em pânico. Pensei em contar ao Rodrigo, pensei em abortar, pensei em fugir. Mas o Bruno me convenceu a ficar calada. Disse que Rodrigo nos daria vida boa e que o bebê teria um pai melhor assim. Ela soluçou. E eu concordei. Porque eu sou covarde. Porque eu sou egoísta. Porque eu coloquei meu conforto acima de tudo. Mas, Dona Lúcia, eu juro, eu nunca imaginei que amasse aquele bebê tanto. Quando Miguel nasceu e eu segurei pela primeira vez, foi como acordar de um pesadelo. Eu olhei para aquele rostinho e pensei, meu Deus, o que eu fiz? Então por que não contou a verdade? Perguntei. Porque eu sou fraca, ela disse simplesmente. E porque quando você é covarde por tanto tempo, a mentira se torna mais fácil que a verdade. Até que você contou ao Rodrigo, e tudo desmoronou. E sabe de uma coisa? Eu fiquei aliviada. Pela primeira vez em meses, eu consegui respirar. Porque o segredo tinha acabado. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela continuou, eu não estou pedindo perdão. Estou pedindo uma coisa só. Por favor, quando Miguel crescer e perguntar sobre mim, não diga a ele que eu não o amei. Diga que eu cometi erros terríveis. Diga que eu fui egoísta. Diga qualquer coisa ruim sobre mim. Mas por favor, diga que eu o amei. Porque isso é verdade. É a única verdade pura em toda essa bagunça. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente. Uma parte de mim ainda sentia raiva, ainda sentia repulsa pelo que ela tinha feito. Mas outra parte via uma pessoa destruída pelos próprios erros, carregando um peso que ninguém deveria carregar. Eu vou pensar, falei finalmente. Não prometo nada, mas vou pensar. Ela acenou, se levantou e antes de ir embora disse, obrigada, Dona Lúcia, por cuidar do meu filho. Por salvar ele de mim. Voltei para casa naquele dia com a cabeça cheia de pensamentos. Contei ao Rodrigo sobre o encontro. Ele escutou tudo em silêncio, depois suspirou. Sabe, Dona Lúcia, eu não sei se consigo perdoar a Fabiana. Talvez nunca consiga. Mas entendo que ela é humana. E humanos cometem erros. Erros terríveis às vezes. Quando Miguel crescer e perguntar sobre a mãe dele, vou contar a verdade, mas vou contar a verdade completa. Os erros e o arrependimento. Naquele momento soube que tinha escolhido a família certa para amar. Os meses passaram. O Miguel cresceu. Com 1 ano de idade, ele já estava dando os primeiros passinhos, sempre correndo para os braços do Rodrigo ou para os meus. Alberto, o avô, se tornou presença constante, um senhor rigoroso mas amoroso que levava o neto para pescar e contava histórias da família, mas nunca mencionava o Bruno. Fabiana conseguiu uma visita supervisionada por mês. Ela vinha, sempre humilde, sempre respeitosa, trazia um brinquedo simples e passava 1 hora com o filho. Nunca pediu mais do que isso. Nunca tentou manipular. Parecia genuinamente grata por aquela hora. Bruno, por outro lado, foi condenado a 6 anos de prisão por desvio de dinheiro e fraude. Nunca mais vimos ou ouvimos falar dele. Alberto cortou todos os laços, até financeiros. E então, no 2º aniversário do Miguel, aconteceu algo que ninguém esperava.
Estávamos fazendo uma festa pequena em casa, só família próxima. Rodrigo, eu, Alberto, alguns primos do Rodrigo, e a Helena, aquela amiga da mãe dele que tinha revelado o segredo sobre seu nascimento. No meio da festa, a campainha tocou. Quando Rodrigo abriu a porta, encontrou um homem de uns 50 anos, com olhos azuis brilhantes. Olhos que eu reconheci imediatamente. Eram iguais aos do Miguel, iguais aos do Bruno. Meu nome é Paulo, disse o homem. Sou pai do Bruno e bisavô do Miguel. Alberto ficou pálido. Paulo, pensei que você estivesse morto. Paulo deu um sorriso triste. Não, apenas ausente. Por escolha própria, por vergonha própria. Mas quando soube que tinha um bisneto, soube que tinha um neto que estava na prisão, e soube que meu filho Alberto estava tentando consertar o erro que todos nós, homens dessa família, cometemos, eu soube que precisava vir. Rodrigo o deixou entrar. Sentamos todos na sala, o clima tenso. Paulo olhou para o Miguel, que brincava no chão sem consciência do drama ao redor. Meu pai era um homem violento, Paulo começou. Meu avô também. Criamos gerações de homens que não sabiam amar, só controlar. Eu fui assim com o Alberto. O Alberto tentou não ser assim com o Bruno, mas o padrão já estava lá, enraizado. E o Bruno se tornou o pior de todos nós. Ele olhou para Rodrigo. Eu não vim pedir para fazer parte da vida desse menino. Vim trazer algo. Ele tirou um envelope do bolso. Isso é uma renúncia formal, assinada por mim e pelos advogados. Estou renunciando a qualquer direito familiar sobre essa criança. Quero que ele cresça livre dessa maldição que é nossa linhagem. Quero que ele cresça sendo apenas seu filho, Rodrigo. Sem a sombra dos nossos sobrenomes, dos nossos erros. Alberto olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Pai. É a coisa certa, filho, Paulo disse gentilmente. Você está tentando consertar. Eu respeito isso. Mas o melhor que posso fazer por esse menino é desaparecer. Deixar que ele seja livre. Rodrigo pegou o envelope, olhou para mim, depois para Alberto, depois para o Miguel. Eu aceito, disse. Mas com uma condição. Qual? Paulo perguntou. Que você fique para o bolo de aniversário. Porque qualquer bisavô que é capaz de sacrificar o próprio orgulho pelo bem de uma criança que nem conhece merece pelo menos isso. Paulo sorriu, e pela primeira vez em toda aquela história, vi lágrimas genuínas de gratidão nos olhos de um homem daquela família. Comemos bolo juntos. O Miguel, com 2 aninhos, lambuzou a cara de chocolate e riu, alheio ao peso daquele momento. E eu percebi, estávamos todos ali, uma colcha de retalhos de pessoas quebradas, tentando construir algo bom. Paulo foi embora depois do bolo, como prometido. Nunca mais o vimos. Mas aquele envelope, aquela renúncia, ficou guardada. Um dia, quando Miguel fosse velho o suficiente, Rodrigo mostraria a ele. Mostraria que ele foi amado por tantas pessoas, de tantas formas diferentes. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que ouvi a conversa no monitor do bebê, o Miguel tem 7 anos. Ele me chama de vovó Lúcia. Chama o Alberto de vovô Beto. E chama o Rodrigo de pai. Simples assim. Pai. Ele sabe que tem uma mãe que visita uma vez por mês. Sabe que ela cometeu erros, mas que se arrependeu. Sabe que a família é complicada. Mas principalmente, sabe que é amado. Fabiana refez a vida. Está trabalhando em uma ONG que ajuda mulheres em situações abusivas. Nunca se casou de novo. Diz que não merece. Mas está tentando ser melhor, um dia de cada vez. Rodrigo também não se casou de novo. Diz que o Miguel é suficiente. Mas eu vejo como ele olha para a professora do Miguel na escola, uma moça linda e gentil. Quem sabe um dia? E eu? Eu encontrei o que procurei a vida inteira sem saber, uma família. Não de sangue, mas de escolha. De amor. De verdade. Às vezes, quando coloco Miguel para dormir, lembro daquela noite com o monitor do bebê na mão. Lembro do frio que senti, do medo, da decisão que tive que tomar. E agradeço por ter tido coragem. Porque um sussurro pode mudar o mundo. Um segredo revelado pode destruir uma mentira e construir uma verdade.
E no fim, o que importa não é o DNA que carregamos, mas o amor que escolhemos dar. O Miguel está na cama agora, quase dormindo. Ele me puxa pela mão e sussurra: vovó, conta a história do príncipe que foi salvo pela babá corajosa. Eu sorrio. É a história favorita dele, mesmo sem saber que é sobre ele mesmo. Era uma vez, começo, uma babá que precisou tomar a decisão mais difícil da vida dela. E enquanto conto, vejo nos olhos dele, aqueles olhos azuis que causaram tanto drama, apenas inocência e amor. E sei que fiz a escolha certa. Às vezes fazer o certo dói. Às vezes fazer o certo destrói. Mas fazer o certo também liberta. E no final, a verdade sempre, sempre vale a pena. Se você chegou até aqui nessa história, muito obrigada por me acompanhar. Se você se identifica com alguma parte dessa jornada, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual parte mais te tocou. E lembre-se, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e mesmo assim fazer o que é certo. Porque no fim das contas, família não é sobre quem compartilha seu sangue. É sobre quem está disposto a sangrar por você. E o amor verdadeiro é uma escolha. Todos os dias. Em todas as circunstâncias. Apesar de tudo. Essa foi a maior lição que aprendi naquela casa grande e fria que, aos poucos, se encheu de calor. De verdade. De amor de verdade. Até a próxima história, pessoal. E lembrem-se, às vezes as babás veem mais do que os patrões imaginam. Tratem bem de quem cuida dos seus filhos. Porque eles guardam os segredos mais profundos das suas casas. Fiquem com Deus e até breve.